Boa noite, queridos. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Que alegria, mais uma vez, estarmos juntos no nosso G100 digital, né? Vamos começar agradecendo ao Pai por estarmos juntos, pedir a direção do Espírito Santo na nossa conversa, no nosso bate-papo, nos seus relacionamentos aí na sua casa, tá bom? Vamos lá? Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua bondade, tua graça, tua fidelidade, teu amor, teu cuidado ao longo de todo este dia, Pai. E antes de encerrarmos mais este dia, Pai, contamos com a Tua graça, com o mover do Teu Espírito Santo, nos conduzindo, nos direcionando, Pai, nesse tempo de comunhão, de edificação e de multiplicação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tudo isso para a Tua glória, Pai. Amém. Mais uma vez aqui nós queremos repassar um pouco da nossa agenda. Não podemos esquecer que no próximo domingo teremos a ceia, tá? Uma dica para você. Prepare antes, porque às vezes a gente pode correr o risco de nós esquecermos. Puxa, é ceia, sai preparando rapidinho, tal. Não, então você já sabe que é ceia, marca na sua agenda, já prepara o pão, já prepara o suco de uva, deixa tudo organizadinho para no momento que nós pastores formos fazer a ceia, né? Aí você já pega a bandejinha e põe na sua sala, onde você estiver sentado, já deixa tudo, antes de começar o culto coletivo, você já deixa tudo preparadinho, tá bom? Tá? Muito bom, muito bom. E não esquecer também das nossas lives de oração. Segunda e terça e quarta, às 21h30. Ok? Vamos lá então? Nós começamos uma nova série acerca dos relacionamentos. E nós vamos continuar aprendendo com Jesus, como se relacionar, como nós nos relacionarmos com as pessoas, no trabalho, na igreja, nos G100s. É muito importante. Nessa nova série também, que nós podemos chamar de mandamentos recíprocos, nós vamos aprender o quê? A construir relacionamentos, a proteger os relacionamentos, a edificar os relacionamentos e como nós vamos servir uns aos outros. Nori, relacionamento. E aí, Nori? É verdade, né? O reino de Deus é um reino de relacionamentos. O reino de Deus, frisando aqui, é isso mesmo. Um reino começando com o relacionamento do Pai, o Filho e o Espírito Santo e passando para todos nós, né? Agora, quando fala, né, Nori, relacionamento do reino de Deus, vamos aqui nós entendermos sobre o reino de Deus. O que se passa, Nori, na mente das pessoas acerca de reino de Deus? O reino de Deus, né? Muita gente tem como ele como abstrato, né? Ou algo que será somente lá no céu. Mas é algo que habita, né, no coração de todo aquele que recebeu Jesus como seu Salvador. Isso mesmo. Este é o ponto-chave. Ponto-chave que o reino de Deus é formado naquele que entregou sua vida para Jesus, para ele passar a ser o seu rei, seu senhor e seu salvador. Isso é ponto importantíssimo, né? Agora, entender o que é o reino de Deus e porque ele é um reino de justiça é muito importante para todos nós, como filhos do Pai. Porque com isso nós vamos reorganizar e viver com base nas prioridades, como ajustar e viver nos relacionamentos. Isso é muito importante isso. Agora, o reino de Deus, claro, né, Nori, é algo que realmente tem que ser bem claro, é algo que é interior, como você mesmo disse, aquele que tem essa experiência de regeneração, do novo nascimento, que vamos conversar um pouquinho, mas é algo lá do íntimo do coração, é algo íntimo. Agora, os relacionamentos, para que é? Além de nós desfrutarmos, ele vai dizer o quê? Que mensagem transmite os nossos relacionamentos? Que vão conhecer, através dos nossos relacionamentos, que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É muito importante isso, porque além do prazer, da alegria de desfrutarmos dos relacionamentos, é saber que há um propósito de vida nos nossos relacionamentos. Isto vai ou não glorificar a Deus. Eu tenho certeza que nós queremos glorificar a Deus. Mas será que nós entendemos como é que esse processo ficou claro que só pode começar através do novo nascimento? Tá? Nós vamos ver alguma história aqui, né, que é importante, que isso é feito e acontece no íntimo, tá? Não é mente, não é pensamentos, né? Apesar que tudo isso engloba, mas principalmente acontece no íntimo do nosso coração. Na nossa história, né, o Nori, que o pastor pregou, nós pregamos domingo, né, Nori? Isso aí. Acerca de
de Nicodemos, certo? Nicodemos. O que poderíamos falar do texto acerca de Nicodemos, esse encontro que ele teve com Jesus, Nori? Eu vejo que ele foi muito feliz, né, na sua dúvida, né? Ele sendo um mestre na palavra, e ele um dia deu um jeito lá, né, uma escapadinha à noite, e foi falar com Jesus. Né? E ele começou a falar com Jesus, mas Jesus já sabia o que ele pretendia saber, né? O que ele estava querendo. E Jesus falou para o amigão, né? Só vai entrar no reino de Deus quem nascer de novo. Né? Só entra no reino de Deus quem nascer de novo. E a gente vê que depois ele fez, né, uma nova pergunta, né? Quando Jesus falou em nascer de novo, falou, puxa, mas como que eu vou nascer de novo? Eu já sou velho, como que eu vou nascer de novo? Mas Jesus falou para ele, né? Olha, é necessário que nasça da água e do Espírito, né? E isso é uma pergunta foi muito bom isso, né? Por quê? Eu mesmo, né? Como exemplo, eu vim entender esta palavra, tinha mais de 30 anos. Quando eu vim entender que eu necessitava desse relacionamento com Deus. Então, Nicodemos, naquele momento, ele pôde refletir, entender o que Jesus passou para ele. Se a gente for ver aqui um texto, eu queria ler com vocês, né, no capítulo 2 de João 3, capítulo 3, né, no versículo 2, ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Então ele tinha certeza de que Jesus tinha algo diferente, ele tinha um relacionamento com o Pai, com Deus. Esse ponto é importantíssimo. A grande chave disto é que Nicodemos sabia que algo de diferente havia neste mestre chamado Jesus. Só poderia fazer aquilo que Jesus estava fazendo se fosse da parte de Deus. Esse é o ponto importante no verso 2. Agora, Nori, por que falar de relacionamento? Por que relacionamento é tão importante? Por que relacionamento é tão importante para todos nós? Por que falarmos disto? Né? Além de frisarmos que o reino de Deus é um reino de relacionamentos, por que, Nori, precisamos focar nesses dias acerca de relacionamentos? O relacionamento é uma coisa complicada, né? Nós, humanos, temos dificuldades em nos relacionarmos. E se eu perguntar para você, né, um exemplo, ô Palombo, como que você faz um café? Por exemplo, eu fervo a água e quem faz mais lá é minha esposa, né? Que ela gosta de fazer o café. Mas quando eu faço, como é que eu faço? Eu fervo a água, pego o coador, ponho o pó lá dentro e adoço depois jogo a água fervidinha, adoço depois, porque cada um gosta de um tom de açúcar em casa, né? E você, como é que você faz, Nori? Então, eu já faço diferente, Paulo. Eu pego água, aqueço, já coloco o açúcar, né? E aí passo então o café. O que você acha? Né? Mas isso, o final de tudo isso, o que é? É o café. As duas maneiras são iguais para fazer um café. Mas às vezes... E nem, portanto... Às vezes nas coisas simples podemos ter divergências. Isso é uma coisa bem simples. Agora, você imagine, nos nossos dias, quando há as coisas mais graves, por exemplo, rejeição, Sim. traição, discórdias, né? Nesse mundo hoje que nós estamos vendo com essa pandemia, a tensão que todos nós vivemos na vida profissional, do nosso dia a dia, isso vai esbarrar onde? Vai esbarrar nos relacionamentos. Por exemplo, você pode chegar em casa, né, Nori, por uma pressão profissional, né, e sem perceber descontar na esposa e nos filhos, descontar até, se você tem o pet em casa, né, você pode descontar nos seus pets, chutar o cachorro, brigar com o gato, com o passarinho em casa, com a calopsita que você tem. Por quê? Porque você está tenso. Então, os relacionamentos nesses dias são muito importantes para você ver até onde vai. Desde uma questão simples de como se fazer um café, de resolver os problemas tensos da pandemia que estamos vivendo.
É muito importante nesses dias falarmos acerca do relacionamento e deixarmos bem claro aonde tem origem de uma nova postura, de um novo tipo de relacionamento, que é através do novo nascimento. Né, Nori? Então, a importância dos relacionamentos se dá por causa que nós precisamos nos relacionarmos. Nós não somos um ser sozinhos, né? Principalmente no reino, que nós falamos desde o início, né? E temos falado que o reino de Deus é um reino de relacionamentos. Uma frase do pastor Carlos Alberto, né, que eu queria só frisar aqui, é somente nós começamos e conhecemos os mandamentos desta lei e podemos ser demonstrados através do nosso dia a dia. Por exemplo, o reino de Deus é um reino que tem suas próprias características, tem suas próprias leis. Por quê? Porque é um rei diferente. O rei deste reino é um rei santo, é um rei fiel, é um rei amoroso. Né? Então, ou seja, por causa das características deste rei, ele tem a sua forma de agir. E parafraseando aqui o que o pastor Carlos Alberto diz, né, o Senhor deseja que a sua glória, sua natureza e a sua maneira de ser sejam refletidas nas relações, sejam refletidas no nosso dia a dia, como nós nos relacionamos uns com os outros, e assim que sejam vistas pelas pessoas deste mundo. E se o amor é a essência de Deus, dando testemunho dele à medida que nós nos amamos. Considere as palavras de Jesus em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem uns aos outros como eu lhes amei. Vocês devem amar uns aos outros assim. Como isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. A forma como nos relacionamos como igreja é uma evidente prova não apenas de que Deus existe, mas também da sua justiça, da justiça deste reino e do seu amor por seus filhos. Então, isso é muito claro. Como é que nós vamos ser conhecidos como filhos de Deus? Palumbo, aí você falou sobre um novo mandamento. Né? Já não existia um mandamento? Sim, sim. O mandamento original, inicial, ele foi o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Este mandamento foi escrito, você lembra bem, né, Lori, em tábuas de pedras. Este novo mandamento que Jesus está nos dando, ele é escrito aonde? No nosso coração. Por isso que cristianismo é algo dentro. Por isso que agora, quem é que vive dentro de mim e de você quando nós ganhamos a nova natureza? É o Espírito Santo de Deus. E nós devemos obedecer e vamos obedecer aos novos mandamentos e nos relacionarmos uns aos outros com base no Espírito Santo que habita em nós. Não é uma força humana. Por isso que é um novo mandamento, né, Luri, é partir do princípio que é como Deus nos amou, como Jesus nos amou. É esta, porque Ele vive em nós. Gálatas 2, 19 e 20, né? Agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Por isso que é o amor deste novo mandamento, é o amor partindo de Jesus. Partindo de Jesus. É muito mais. Não tem nem palavras para explicar o quanto este amor é sublime, é maravilhoso e é incomparável. O importante, né, de frisarmos, Nuri, por isso que é assim que nós vamos ser conhecidos como os cristãos. Uma frase que eu destaquei aqui que é importante: quando temos relacionamentos saudáveis, estamos dando uma prova concreta do amor de Deus pelo homem, ou seja, por nós. E também um poderoso testemunho de como é viver em uma comunidade de fé baseada no amor de Deus. Sobre essa questão de testemunho, Nori, no nosso dia a dia, como é que você pensa, né, acerca dos relacionamentos? Como é que ele pode ser realmente um testemunho para o Senhor? Veja bem, Palumbo, a igreja primitiva, né, ela teve um ponto muito alto, né, foi o case do relacionamento. E hoje nós podemos testemunhar isto como? No nosso dia a dia, na nossa vida com a nossa esposa, com os nossos filhos. O nosso testemunho é que vai chamar a atenção das pessoas. As pessoas vão estar olhando para nós, né? Então, esse é o ponto alto hoje, né? Os relacionamentos. Como eu me relaciono com minha esposa, com os meus filhos, né? Os meus pais, lá no trabalho, o que eu faço, né? Então, isso é muito importante, é o testemunho. É o testemunho. Agora, por exemplo, assim, você percebe que não é uma coisa do nosso dia a dia,
não é o nosso viver diário se relacionar com as pessoas? E isto é o maior testemunho. A gente fica pensando, como é que vai testemunhar de Jesus? Como é que vamos, eu e você, nós vamos testemunhar? É simplesmente o nosso viver diário, né, Nori? Você estava citando o seu exemplo familiar. Você tem alguma experiência para contar? Ou como é que você poderia enriquecer isto, que as pessoas vão olhar para você e falar, puxa, realmente esse cara é diferente? Olha, nós temos sempre que estarmos colocando, né, esse relacionamento de Deus para os nossos filhos, começar já a ministrar na vida deles desde pequeno, né? Eu tive o prazer, né, o privilégio de ter uma família, né? Eu tenho uma família que eu considero Deus, eles se relacionando muito bem com Deus, né? Todos eles envolvidos com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. E muitas outras famílias que eu conheço, né? Mas acho que isso é muito bom, isso é prazeroso, isso é ter relacionamento com Deus. Então, ensiná-los e nós também termos esse relacionamento com Deus. Isso aí é um testemunho poderoso, né? Que as pessoas vão olhar para a gente e vão ver o que é isso. Porque eu estava pensando, me veio aqui à mente agora, porque se ouve muito falar dessa parte de cristianismo, né? De relacionamento, mas podemos correr o risco de levar para o lado religioso, né? Mas as pessoas realmente precisam saber o que é este Cristo, o que é esse cristianismo. As pessoas precisam ver na prática como é que se vive isso. E a grande oportunidade de ver isso é através dos relacionamentos. Porque nós somos chamados o quê? De cristãos. Então, como é que significa? O que significa a palavra cristão, Nori? São semelhantes a Cristo, né? Aqueles cujo comportamento os faz parecidos com Jesus. As atitudes, em tudo que fizer, né, ele tem ali a referência de Cristo, a referência de Jesus. Isso mesmo. Por isso, nós usamos aquele texto de Filipenses durante muitas pregações, e ele é muito real para todos nós. Nós devemos ter as mesmas atitudes que Jesus teve, né, Nori? As mesmas atitudes. Por exemplo, Paulo, né, foi citado domingo, né, que Paulo ele era imitador de Jesus. Por quê? Porque ele amava Jesus e ele trouxe a responsabilidade para si. Eu gosto muito da expressão, Paulo dizendo assim, ó, sede meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo. Então, nós precisamos, por causa do poder do Espírito Santo que habita em nós, dessa nova natureza que ganhamos a capacidade para ser e viver desta forma. Não é força humana, sim? E é algo que veio do Senhor para vivermos através dele, né? Nós sempre, né, Paulo, a gente sempre busca uma referência. Uhum. Quando nós somos crianças, né, geralmente nós temos uma referência, super-herói, né? Na minha infância eu tinha assim uma referência, aí meus 5, 6 anos, eu queria ser o Zorro, né? Isso me custou um grande galo na testa, né? Subi na mesa da sala e eu caí lá de cima, né? Então são as referências, mas hoje tem outras referências, né, Paulo? Quer dizer, já usava máscara então, não? Desde pequeno? Usava naquela época a máscara e a espada. É profética, hein, cara? A máscara para os nossos dias e a espada. Esse aqui? Legal, isso aí, Nori. Então, a forma de nós aplicarmos isso no nosso viver diário, né? E tendo como base, né, Nori, a igreja primitiva, o Nori vai fazer um pouco comentário sobre isso, é o modelo de relacionamento, ou seja, é o start do processo e do projeto como igreja primitiva, que está em Atos 2, mostra como a igreja começou, é o projeto original de igreja. Então, Nori, comenta um pouco aí sobre este case de sucesso, né, que foi a igreja primitiva, né, um caso de sucesso aí. Foi um tempo, né, que a gente tem que se espelhar nele, porque onde aquele povo estava, né, o povo cristão daquela época, eles oravam juntos, eles estavam meditando na palavra juntos, se alimentavam juntos, então eles tinham tudo em comum. Isso é uma coisa tremenda, maravilhosa, né? Por isso que surgiu tanto resultado assim, né? Tantas pessoas iam se juntando, se agregando, né? E Deus então ia, naquela época, enviando as pessoas para aquele lugar. O importante frisar que nesse texto, ele marca que a igreja ia ganhando a simpatia do povo. E todos nós,
Analisa no fundo do coração. Todos nós queremos ser simpáticos, né? Não é verdade? A gente, muitas vezes, não sabemos como fazer, né? Mas todos nós queremos, de alguma forma, ser simpáticos para as pessoas. Agora, a igreja que somos nós, e olhando para Atos 2, projeto da igreja primitiva, era algo que era algo natural. Mas o ponto que destacava dessa naturalidade, principalmente a marca qual era a forma que eles se relacionavam. Eles cuidavam uns dos outros. Esse é o diferencial. Ou seja, era o viver diário deles, né? Era a prática diária. Então isso deve ser para mim e para você, deve ser para todos nós, esta forma de Palumbo, relacionamento. isso é muito interessante, né? A gente observar o seguinte, conquistar a simpatia, ser simpático, né? Porque nós vemos assim alguma coisa a respeito, né? Eu já vi isso daí, a respeito de ser simpático, né? Quando você vai na casa de uma pessoa e você vê uma pessoa que ela não é simpática, é antipática, e você observa uma coisa que nós temos, nós influenciamos as pessoas que convivemos, né? Ou somos influenciados. Mas no caso de você ir em alguém que não é simpático, você vê que até o cachorro é influenciado, entendeu? Ele é mal-humorado, né? Então isso contagia, né? Então isso não é bom. Mas muito bom, vamos aqui para o nosso fechamento. A gente queremos deixar aqui as atividades para você, né? Você conduzir aí com a sua equipe de trabalho. Mas antes de fazer aqui, colocar aqui as perguntas, a prioridade nossa é entendermos que só é possível este tipo de relacionamento a partir de uma nova experiência de intimidade com o Senhor, através que Jesus explicou para Nicodemos, novo nascimento, o nascimento do alto, da água e do Espírito, batismo e Espírito Santo. Deixaram isso muito bem claro, porque nós vamos falar nas próximas semanas, vamos encorpar esse assunto, vamos olhar diversos ângulos de como, repetindo, como construir, como proteger, edificar e servir uns aos outros. Mas o ponto de partida não é algo humano, é algo sobrenatural, que só o Senhor pode fazer. Está claro para mim, para você? Está claro para todos nós? Isso é muito importante. Não tem como. O alicerce deste prédio é uma experiência pessoal e intimidade com o Senhor Jesus. Sem isso, não tem o térreo, não tem o alicerce. Primeiro e segundo andar, neste caso, não tem como existir, se não for o alicerce com base em Jesus Cristo e a experiência de intimidade com Ele. Agora, frisando isto, vamos conversar um pouco e eu quero lançar duas perguntas para você. O que é mais difícil para você nos relacionamentos? O que é mais difícil para você nos relacionamentos? Dá uma dicasinha do que nós estamos pensando aqui. Por exemplo, é tentar se abrir, é ser transparente. Pronto, aí você vai conduzir, aí só deu um exemplo que nós estamos querendo levar a nós conversarmos. A segunda pergunta, quais são os princípios que podemos aprender e extrair das atitudes de Jesus? Falamos muitas vezes ter as mesmas atitudes de Jesus, né? Então, quais os princípios que podemos extrair das atitudes de Jesus para os nossos relacionamentos? Quais são os princípios, né? Por exemplo, uma sugestão, você não precisa fazer isso na sua equipe de trabalho. Por exemplo, você pode ler com a sua equipe 1 Coríntios 13. O que fala 1 Coríntios 13? Sobre o amor e vai descrevendo lá. E aí você pode ter como balizador, falar, puxa, o amor é paciente. Ih, caramba, pegou para mim, eu não sou paciente. O amor não pensa o mal. Nossa, eu tenho pensado muito mal. Só estou dando as sugestões aqui, você vai encorpar isso daqui. Por quê? Porque o amor é aquilo que o amor faz. Tá claro? Vamos orar aqui abençoando. Nori, conduz a gente em oração para que o Espírito Santo flua através deste tempo de comunhão, edificação, para que gere grandes multiplicações. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por esta oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos, Senhor, a Ti, Pai. Tu és um Deus maravilhoso e abençoamos esse momento, Senhor. Todos os líderes de célula, todos aqueles que estão participando, os nossos pastores, nós abençoamos, Senhor, nossa igreja. Abençoamos, Senhor, todos aqueles, Pai, que estão envolvidos nesse trabalho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E que possamos, Pai, a cada dia crescermos, estarmos, Senhor, mais
mais e mais, Senhor, envolvidos com as Tuas coisas, termos relacionamentos com o Senhor, termos relacionamentos com os nossos amigos, ó Espírito Santo de Deus, que assim seja, Pai, em nossas vidas, que nunca falte relacionamento, Senhor, para contigo e para com os nossos amigos. Em nome de Jesus, seja assim. Amém. Você falou um tchau para a turminha aí, Nori? Tchau, gente. Uma boa noite. Boa noite para você, tenha um excelente G100. Amamos você. Deus abençoe.